Nós vamos respirar bem profundamente. E nesse instante, abrindo o nosso coração para sentirmos a presença dos guardiões, a nos envolver com muitas tochas, com muitas espirais, para que possamos buscar a sintonia com Ruiz, Eliamar, Cíntia, Cássio, Maria Amélia, que nos levam até o Hospital Santa Cruz, para que possamos nos unir a todos os espíritos que ali estão, que estudam conosco, formando uma corrente de amor e de luz, com a expansão do nosso cardíaco, para que possamos sentir, e a expansão da nossa consciência, para que possamos compreender a evolução espiritual. Que seja uma tarde de paz, equilíbrio e muita serenidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Nosso enfoque hoje será no sentimento de medo. Em outras oportunidades, focaremos nos demais itens. Sem dúvida, ele é o sentimento predominante na Terra, dentro e fora da matéria física. Buscando a origem desse sentimento na evolução, verificaremos que o apego às posses é a base emocional dessa emoção. O medo de quem possui, seja lá o que for, é o de perder. É ele que mais assalta a mente humana em todos os instantes. Medo de perder a vida, a segurança, as pessoas que amam, os recursos de sobrevivência, os bens, a relação, o sono, a estima e o reconhecimento de alguém, e tantos outros recursos que compõem a existência. A perda é algo aterrorizante. Vamos dar um nome a esse quadro de valores de acordo com a abordagem da medicina energética, para ficar mais fácil a comunicação das ideias. Chamemos a todo esse conjunto de interesses de materialismo que expressa o comportamento de apego à vida material e tudo que lhe diz respeito e que tem como efeitos as mais lamentáveis enfermidades morais, emocionais e mentais. A pergunta mais corriqueira no decorrer desse curso é: como desapegar? Como vencer as barreiras da possessividade? A resposta é simples: aprendendo a lidar com as perdas. Aprendendo a lidar com as perdas, abrimos as algemas do apego e do medo de perder. Embora seja simples a resposta, não é fácil aplicar isso na vida. Você viu que assim, né? Por que a gente sofre? Porque a gente tem apego. A gente tem apego, a gente não tem a aceitação. Então, assim, se eu vou perder algo, só a possibilidade de perder algo, o que me faz? Me traz o quê? O medo. O medo, a ansiedade, a angústia, a insegurança. E aí, assim, é aquilo. Tá acontecendo isso? Não. Mas eu estou projetando isso. Eu estou criando isso. Existe uma possibilidade de acontecer? Existe. Existe um monte de possibilidades, né? Se a gente for falar estatisticamente, existe um monte de coisa que pode acontecer. Isso pode acontecer. Mas no momento está acontecendo? Não. Então por que eu estou com medo? Por que eu estou ansioso? Por que eu estou inseguro? Ah, porque eu estou pensando lá na frente. Mas lá na frente, isso te pertence? Ah, mas eu tenho que ter o controle. Ah, então você está decidindo que você tem que ter o controle. É você que está fazendo isso com você. É a sua criação. Foi você que decidiu andar dessa forma. E não que seja uma coisa que foi imposta por Deus e pela espiritualidade. Pelo contrário. Eles pedem, viva o teu dia. Viva o teu dia. Viva o teu dia. Ah, mas eu não posso.
Você pode tudo, mas você vai responder por isso. Então, dá para compreender que a gente responde pelas nossas escolhas, a gente sofre pelas nossas escolhas. E a gente entra numa vibração, né, numa medicina vibracional negativa pela nossa escolha. Verdade. Sim, vivenciei a semana passada essa angústia muito grande, né? E aí depois você se pergunta, por que você está sentindo isso? Que medo é esse? Eu me perguntei várias vezes, que medo é esse, meu Deus do céu, que eu estou me deixando assim, meu coração apertado, angustiado. É difícil. E é assim, e aí depois você fala assim, valeu a pena eu ter me preocupado tanto com alguma coisa que eu não tinha absolutamente nada a fazer para transformar? Não, e uma coisa, e nem tudo está no nosso controle. Então, é isso que eu quis dizer. Não está na nossa mão e a gente fica se Exato. preocupando. Não é para a gente não dar atenção, não é para a gente não se planejar, não é isso que eu estou falando. A questão é quando você transforma o seu sentimento com uma intensidade maior do que é o necessário para você dar o próximo passo. Sim. Agora você vê, a gente está conversando, aí vem a espiritualidade. Ela está conosco, né? Aí vamos lá, vamos fazer uma assistência. Ela pode tirar tudo, ela vai tentar organizar esses chakras, fazer todos os bloqueios, porque como que é? Solar foi embora já. Solar é o primeiro que vai. O plexo solar, Sim. né? O plexo solar é o primeiro, solar. já foi. Eles vão conseguir? A gente vai permitir? Enquanto a gente está preso a esse medo, você não vai conseguir de jeito nenhum. Nós estamos bloqueando até a ação deles. Eles até conseguem, mas é só eles virarem as costas, a gente já voltou a Ponto. Sim. Uma pergunta, se eu posso fazer. Uma pergunta. Hipoteticamente, com a graça de Deus, eu nunca fui assaltada na minha vida. Uma situação dessa situação. Qual é o controle que você tem? Como a gente manter o autocontrole numa situação dessa? Não, estou falando assim, hipoteticamente, numa pessoa. Como você se mantém com cara de paisagem, na fé, orando, se está fora do seu controle? Então, eu te responderia de uma forma. Que tanto a Mônica quanto a Margarete, tem pessoas que são invisíveis. São invisíveis por quê? Porque trabalham numa sintonia diferente, uma frequência diferente que não bate com a frequência das pessoas. Das pessoas que querem assaltar. Assaltar. Ah, tá. Então, entendi. você, ao invés da gente fazer projeções, fazer o ser, a gente criar essa proteção de se tornar invisível. Esse escudo invisível. Isso a gente pode fazer. Você entendeu? Isso está conosco. É trabalhar, trazer esse pensamento positivo, trazer uma energia positiva, porque não vai bater com o outro. Mas quando você tem medo, quando você tem insegurança, quando você teme, você entra na mesma sintonia. Então, você vai estatisticamente estar ali na lista de todas as pessoas que... Lembra dos cordões? Quando você teme ser assaltado, você estabelece um cordão de ligação com quem quer assaltar. Entendeu? E aí... se alimenta disso. Ele vai te achar de alguma forma, né? É isso aí. Eu não sei se eu faço certo ou errado, eu sei que eu faço. Que são 30 anos de profissão andando nos lugares que eu já entrei, e com a graça de Deus, nunca ninguém chegou a mim para fazer nenhuma maldade. Mas eu peço, né? Agora os nossos amiguinhos guardiões estão indo sempre comigo, eu peço para todos eles. Então, Solange, mas não é fazer o certo ou errado, é ser. É ser. Não é fazer, é ser. É sentir. É transformar. É a sua estrutura espiritual
que permite que você seja invisível aos olhos dele. Significa que vai ser assim para sempre? Não. Em determinado momento você começa a mudar a forma de pensar e sentir as coisas, você pode criar uma visibilidade para esse tipo de pessoa. Entendeu? Então, eu venho fazendo certo. De certa forma, eu estou me sentindo com o pensamento agindo de forma correta. Talvez seja Não é essa. agindo, novamente, não é agindo, é Tem por sendo. me expressar. É Sendo. sendo, né? Sentindo. Quando a gente fala agindo, significa que a gente vai tomar uma ação. Não, não é isso. Você já é assim. Você já tem. Normalmente você já é assim. A não ser que você passe por um momento de desequilíbrio, né? É que você deixa de ser assim. Mas você não está fazendo alguma coisa, entendeu? É claro, quando você pede o auxílio aos guardiões, o que você está fazendo na verdade? Eles vêm para te auxiliar? É claro, mas você está estabelecendo uma confiança. Uma ligação. Estabelecendo uma confiança e uma fé que te torna invulnerável pela sua fé. Agora, isso dá certo por quê? Porque você alimenta essa corrente. A partir do momento que você fizer um pedido e alimentar de uma outra forma totalmente negativa, aí não dá certo. Imagina. Você saiu da frequência. Imagina, eu estou pedindo aqui para os meus amigos espirituais que vá e derrube todos esses bandidos que vierem me assaltar. Você está estabelecendo a ligação com eles. É isso aí. Você entendeu a diferença? Entendi. É por isso que quando a gente fala assim, você pede a cura, a gente nunca deve pedir a cura. Só do espírito, né? Só do espírito. O espírito, você pode falar, né? Me ajude a me curar. A me curar o meu espírito. Mas a cura do físico... O físico. Só depende do espírito. Se o espírito estiver lá marcado, você sabe que você vai responder por isso. Então, assim, a verdadeira cura é do espírito, não é do físico. O físico é relativo. Ele vai ser curado a partir do momento que as coisas que tiveram que ser feitas vai ser cumpridas. A gente não sabe o que foi estabelecido. Entendi. Entendeu? Agora, assim, a gente fala de frequências. Então, assim, eu vejo muito, né? Assim, no grupo de vibrações lá. É cura daqui, cura dali, é cura daqui, cura dali. Tudo bem, gente. Tá tudo certo. Eu acho que faz mal fazer o pedido. Não, mas se vai ser aceito ou não pela espiritualidade. É a pergunta que a gente sempre faz. E o que você está fazendo para se curar? Entendeu? Qual é a tua frequência? O que você está, o que está te transformando? Você está aprendendo ou não? Compreendeu? É a mesma coisa assim, né? Você come feijoada e fica com azia, tá? Aí você pede a cura da azia, mas continua comendo feijoada. Mas foi a água, foi a laranjinha. Entendeu? Entendi. O objetivo desse encontro é oferecer subsídios e reflexões que podem nos orientar a lidar com esse desapego de forma lúcida e eficaz. Sabendo quais são os maiores inimigos, compete-nos traçar estratégias próprias para superá-los. Isso é fundamental nos trabalhos das enfermarias dessa casa de amor, onde chegam centenas de corações atemorizados e desorientados, em função de vários quadros de pânico, com a perda da vida física e com tudo o que deixaram para trás. Você vê, perdeu a vida física e deixou tudo que tinha no físico para trás. O apego, né? Nos estudos em torno dos medos humanos, percebemos que, em sua maioria, eles estão relacionados a 3 perdas essenciais. A primeira é a perda da falsa autoimagem. A segunda é a perda dos relacionamentos tóxicos. E a terceira é a perda do corpo físico. Por trás de cada uma dessas perdas existem 3 condutas distintas, profundamente adoecidas. Na primeira, encontramos a hipocrisia, provocada pelo desejo de sustentar uma autoimagem que não corresponde à nossa verdade pessoal. Na segunda, registramos um estado de profunda carência afetiva, que tenta se suprir em relacionamentos tóxicos,
Na perda do corpo físico, impera o reinado do materialismo que tenta negar a morte para alimentar a ilusão dos prazeres. Cada uma dessas perdas esconde um medo essencial, o de aceitar a própria realidade, o de perder ganhos afetivos secundários nas relações e o de morrer. Nesse parágrafo, essa parte da hipocrisia em estar diante com a minha verdade pessoal, eu fiquei me questionando muitas vezes em relação a isso. Qual é a minha verdade pessoal? Eu fiquei perguntando, qual é a minha verdade pessoal? Autoconhecimento. Então, assim, é a Não é? pergunta do acolhimento de amor. Quem é você? Quem sou eu? Né? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu na vida? objetivo? E Entendeu? o que eu vou fazer hoje para atingir esse objetivo? Então, essa sua dúvida é a dúvida de todo mundo, porque nós estamos aqui para buscar o autoconhecimento, buscar conhecimento. É isso, né? E depois colocar isso tudo em prática, né? Mas você compreendeu o parágrafo aqui? Compreendi. Mas Só eu não ainda sabe fico quem é nessa você. minha. Exatamente, eu continuo não sabendo quem sou eu ainda. Eu preciso refletir muito sobre mim, viu? Estou Mas precisando você sabe que parar. tem uma coisa, assim, que nem assim, esse seu bom humor já é um ponto de aceitação. Antigamente, tem pessoas que estão chorando, deprimido por causa disso. Você já enxerga as coisas com bom humor, tipo assim, meu, quem sou eu, né? Assim, no sentido, já tem um lado positivo. E aí você vê assim, eu estou tentando me buscar, eu estou tentando me achar. Ó, estou tentando ligar né com CRE para mim conseguir compreender aquilo que eu tenho que fazer. E aí eu vou falar uma coisa. Quando a gente teve a suspensão do trabalho de quarta-feira, também tem a ver com isso. Estávamos todos prontos no autoconhecimento? Não. Não, eu tenho a boa vontade, eu estou me esforçando, eu acho que eu estou buscando a minha transformação, mas esse autoconhecimento ainda não tem realmente de mim, não Mas, ó, tem. então, aí a gente fala. Eu falo que em todas as equipes isso acontece. Todo mundo sabe o que está fazendo, ou a gente ainda tem a ilusão de que somos nós que fazemos. Entendeu? Existe muito isso. É o que está aqui. Muitas vezes é a hipocrisia. Eu faço, eu estou aqui, o trabalho depende de mim. Não, eu sou do ectoplasma. E quando dou, Quando ele não vem contaminado, né? tem que decantar para. É assim mesmo, né? Mas vai ser decantado e vai ser utilizado para algum lugar. Vai ter que ficar lá uma semana decantando. A gente não pode esquecer que o pior dos nossos fluidos talvez seja bom para aqueles que estão num mal grosso, né? É isso aí. Sim. E ele vai ser utilizado. Mas, muitas vezes eu bato no peito e falo assim, eu vou fazer. Nós trabalhamos lá e nós curamos aquela pessoa. Aquele trabalho é perfeito. Não existe trabalho perfeito. E toda vez que se grita e se coloca, o meu trabalho é perfeito, espera que o tombo vem. Por causa disso, entendeu, Solange? Porque é aquilo que ele fala. Falta o conhecimento de si próprio. Porque a gente vive... E humildade também um pouco, né? Porque quando a gente se coloca, como a você gente falou, trabalha muito no eu, ego. né? Trabalho A gente trabalha no ego, né? Mas a gente ainda tem muito disso daqui, né? Da hipocrisia, que nem ela estava indo. Quem sou eu? O que eu estou fazendo?
quando eu levanto isso, né, o meu trabalho é melhor, é uma hipocrisia. Só que eu não estou vendo. Por quê? Porque eu estou numa outra sintonia. E aí a gente vê que as pessoas não aprendem com a espiritualidade, né? É? Porque na espiritualidade, o espírito trabalha em todos os grupos. Não existe, sabe? O pessoal do nosso lar vai lá e auxilia o pessoal da Casa da Piedade. E vice-versa, quando for necessário. Entendeu? Tem um livro. Não existe diferença. Não existe feudos. Não existe grupinho. É uma coisa só. Ó, tem um livro da Patrícia, que acho que é o segundo ou terceiro da Patrícia, que ele fala as fraternidades, né, vamos dizer assim, fraternidades, vamos dizer as colônias, que cada hora estão num lugar no espaço. Por quê? Porque eles vão se desenvolvendo, eles vão estudando, e eles vão se juntando com outros espíritos de outras religiões, de tudo. Então, assim... Vão se aprimorando também. Vão. O aprimoramento é o tempo inteiro. O estudo, sabe? É essa transformação. Às vezes, que nem aqui, a gente está aqui, né? Detalhando, buscando. Eu acho que esse estudo tem trazido muita base, tem aberto bastante. Mas quantos somos no Pingo de Luz? Quantos estudam? O convite é para todo mundo, tá lá gravado. Quantos somos? E muitas vezes a gente fala assim, pô, a gente está ali, tem aquilo, tal. Ninguém nem responde. Mas é aquilo assim, aí você fala assim, você fica como? A gente está aqui para jogar a semente. A semente um dia vai vir. Um dia Entendeu? germina. Sim, Então vamos embora. bora. Alguns chakras são afetados mais intensamente por essas três condições emocionais causadas pelo medo, e isso prejudica a proteção energética e a imunidade perispiritual e física da grande maioria das pessoas na humanidade. O medo de ser quem realmente somos trava o chakra laríngeo, trazendo bloqueio na comunicação. O medo de abandonar ganhos afetivos secundários acelera o chakra solar em relações de exploração entre vivos, e o medo da morte polui o chakra cardíaco com a angústia de se ver diante dela. Os patologistas do futuro vão se ocupar em fazer a análise das causas e dos sintomas das doenças sob a ótica da medicina vibracional, com a profundidade que o assunto merece. A maioria das enfermidades físicas está, de alguma forma, entrelaçada a essa realidade, que é alvo de sérias pesquisas no mundo espiritual. Uma unha encravada ou um entupimento grave de artérias coronárias pode ter íntima relação com o medo. Um câncer fatal ou uma micose recorrente pode ser resultados de medos severos. É claro que não podemos excluir outras causas ao analisar tais enfermidades. Porém, reduzi-las a simples exames da sorologia que apresentam o estudo imunológico dos agentes da doença é ignorar componentes fundamentais da saúde à luz do espírito imortal. O medo é a origem dos estados de ansiedade, de preocupação e de sobrecarga, que alicerçam inúmeros quadros psicossomáticos, delírios e até senilidade precoce, fortemente induzidos por um circuito de vida fechado e centrado em pavores e fantasias. É porque você vai rodando, né? Você vive numa roda de samsara, você se alimenta só disso, então você começa o quê? A criar. E se essa criação é sua, não é de ninguém. É você que criou a forma pensamento. Você vive envolto em energias que te fazem mal. E você alimenta essas energias. Dessas três perdas essenciais, foi sugerido pela nossa equipe um enfoque mais direcionado à dificuldade de se desapegar dos relacionamentos tóxicos.
Tentarei me manter nisso, mas se eu começar a contar casos de Minas Gerais e devagar, vocês podem me puxar a orelha. Após essa fala, todos começaram a rir, pois ninguém faria o que ele estava sugerindo. Não quero esbanjar o tempo de vocês, nem perder o meu. Nos relacionamentos, a ação do medo é cruel. Apego, posse e receio de perder são fortes indicadores de adoecimento nos relacionamentos. Fala-se muito em desapego de bens terrenos, quando o assunto é o desencarne, mas o desapego de relacionamentos é algo muito mais doloroso. Ao abordar o materialismo, não devemos nos referir somente aos bens materiais. Seu alcance costuma ser mais danoso quando o assunto é a perda de vantagens pessoais presentes nas relações, desgastadas e mantidas pelo preço da dor, do desrespeito e do egoísmo. Nossa, é forte isso daqui, hein? Quando você vê aquela pessoa que fica do lado daquela outra que está doente na cama para desencarnar e não consegue desencarnar pelo apego que tem, por que será que a pessoa que vai ficar tem apego? É saudade da pessoa ou saudade de sentir, ou medo de sentir uma falta que não consegue superar? Na realidade, o que está movendo tudo isso é o egoísmo e não o amor. O deixar partir, né? Deixar a pessoa ir. Você vê, né? Desligar. E aí é aquela coisa, né? Que a gente já viu diversas vezes. Ó, o ente querido está segurando, o ente querido está segurando, o ente querido está segurando. Né? Liberta, liberta. Se for o tempo dele, aí às vezes a pessoa já fica cansada. Ela fala, pode partir. Agora eu não vou partir. Agora eu vou ficar. Agora eu vou ficar. Ó. Agora só porque você quer que eu fique, eu vou. Ó, agora que eu já me adaptei, eu vou ficar. Tu aguenta aí. Analisemos as estatísticas que trazem uma visão a respeito desse tema. 56% dos casos de enfermidades analisados nas enfermarias da Casa da Piedade revelam fortes componentes de apego a pessoas e contextos do mundo físico. É um percentual muito grande, considerando que, dos milhares de quadros de doenças, mais da metade tem suas raízes nessa inclinação apaixonada e persistente. As rotas emocionais mais frequentes nas quais o ser humano, consciente ou inconscientemente, tem feito suas escolhas para se completar no outro, são traçadas na necessidade de agradar a todos, na baixa autoestima, na carência afetiva, na negligência da zona de conforto, na ausência de sentido para viver e na baixa tolerância a frustrações. Oxi! E aí, temos alguma coisa? Não, isso aí é reflexão só. Quadros de depressão e de ansiedade são, com muita frequência, decorrentes do esforço sobre-humano de carregar o mundo nas costas, de submeter-se a abusos e manipulações com o intuito de atender à família, ao cônjuge, aos amigos ou outras pessoas que são importantes na nossa vida. Eu acho que eu até falaria de uma forma diferente. Para outras pessoas que são importantes na nossa vida, eu falaria assim que são a outras pessoas às quais nós damos muita importância na nossa vida. Não é isso? Sim. Eu estou falando isso para que a gente perceba que é uma decisão nossa, né? Pelo não ter, né? É. Aquilo que você me perguntou, né? Por que você dá importância para isso? É isso aí. O medo também está presente nesse movimento emocional de se arrimar em alguém, bem como na necessidade de enfrentar as próprias mazelas, as necessidades mais profundas no terreno da alma, o medo de construir nossa caminhada de autonomia utilizando recursos próprios. A gente para por aqui, tá?
você fez pensar, o Sérgio tinha feito em relação ao outro parágrafo, uma pergunta assim, por que você se importa? Nós fomos criados de uma forma, né, com as nossas crenças, né, de ser de sermos boazinhas, né? A minha médica, ela estava falando assim, ela falou assim, eu ensino a minha filha a não ser boazinha, eu ensino ela a ser bondosa. É diferente. A Diferente. boazinha vai o quê? Vai parar para agradar todo mundo. Mesmo que ela não seja assim. Ela não seja assim. É, Ela vai parar, ela vai agradar, por quê? Porque ela foi treinada para isso, sabe? Para suprir a necessidade de todo mundo. A pessoa bondosa, ela vai parar, ela vai fazer, mas ela vai ter a bondade com ela mesma. Então, muitas vezes eu falo que a gente dá uns pesos, a gente tem aquilo para aprender, mas a gente acaba captando a energia do outro nesse fator, entendeu? Eu falo de mim. Eu sempre achei, tá, que com o empréstimo que eu tive da mediunidade, eu tinha que suprir todo mundo. É um erro. Eu tinha que estar ali aberta, pronta para trabalhar com todo mundo. Eu tinha que estar ali suprindo e não importasse o horário, se eu ia ficar até de madrugada, como cansei de fazer. Tá? Hoje em dia, eu me arrependo disso? Não. Eu tive muito aprendizado. Só que hoje eu já não consigo mais fazer isso por causa do meu nível energético. Né? E aí você fala assim, o que você quer dizer? Como eu não consigo mais fazer mais por causa do meu nível energético, muitas pessoas que me procuravam, hoje em dia já não me dão nem mais bom dia. Por quê? Porque eu não posso mais dar nada daquilo que eles precisam. E aí tá tudo certo, não existe o erro. Não existe o erro, porque muitas vezes as pessoas estão adaptadas a isso, essa troca. Se alimentam disso. Mas é aquilo que a pergunta fala. Por que você deu essa importância? Por que você se permitiu dar essa importância? A gente não pode esquecer que uma pessoa boazinha é uma atitude para fora. Não Uma para pessoa dentro. bondade, É uma para pessoa que dentro. tem bondade ela é uma coisa que tem dentro dela, né? É. Bom, nós paramos em os relacionamentos se envenenam, as pessoas se acomodam.